e Mu possui várias relíquias lendárias, armas com diferentes formatos, poderes e habilidades. Hoje nós vamos descrever cada uma delas, entender qual a sua função em combate e também que referências do universo de One Piece e da vida real inspiraram esses poderes. Primeira arma, a Glaive de Imu. Ainda sem nome, essa é a principal arma usada no combate contra Loki e também Luffy. Fisicamente, a sua característica principal lembra uma glaive ou alabarda da Idade Média, um longo bastão que termina em uma lâmina formato zigue-zague com uma meia-lua no final. Essa é a arma base de Mu, porque é a partir dela que ele tem a capacidade de imbuir seus golpes com Maki e alterar completamente sua forma entre lâminas e até armas não cortantes, dependendo da intenção do seu golpe. Sua primeira aparição foi no capítulo 1179, quando Imu usou seu teletransporte do abismo para aparecer no centro de Elbaf em sua forma demoníaca. Não existe nenhum registro histórico de uma arma que foi usada em guerras ou combates tendo exatamente esse formato, mas o molde zigue-zague lembra as espadas e lâminas em formato de chama que ficaram famosas no século XVI na Europa, como a Flammenschwert germânica, mas também em outras versões de origens francesas, italianas, além de outros mestres ferreiros europeus. Segunda arma, Estrela da Manhã. No capítulo 1181, durante o intenso combate com Loki, Imu transforma sua glaive em uma Morningstar e rebate o martelo do príncipe gigante, garantindo a abertura para seu primeiro golpe com uma arma nomeada. Historicamente, esse design era muito comum durante a era medieval, seja usada por infantarias ou cavalarias, podendo causar danos devastadores mesmo através de armaduras. Menção bônus. Imu novamente usa uma Estrela da Manhã imbuída de Maki, mas dessa vez com a corrente e a bola de, entre aspas, ferro, possuída por uma aura demoníaca, até com o rostinho de diabo ali. Terceira arma, Nêmesis. Rebater o golpe do Loki nesse mesmo capítulo abriu caminho para Imu dar seu primeiro golpe devastador no príncipe gigante. O Rei do Mundo salta por cima do golpe de martelo do Loki e já empunha a base da sua arma, que com o poder do Maki se transforma numa lâmina de duas mãos com uma enorme guarda perpendicular. A leitura fonética do golpe em japonês é Nemesis, que vem do antigo nome grego para a deusa da retribuição Nêmesis, a divindade que incorporava a punição pela arrogância perante aos deuses. Mas o interessante é que o kanji se lê Tenbatsuken, se traduz para lâmina da punição divina, incorporando perfeitamente as motivações e crenças de Imu como rei do mundo e divindade. O formato dessa lâmina lembra a Yoro do Mihawk, apesar de ter a guarda com detalhes diferentes e mais básicos. Vale lembrar que também vimos o espadachim Olhos de Gavião aplicar um golpe parecido com esse durante a Guerra dos Melhores, então é possível que seja mais uma referência do Oda. Historicamente, a inspiração vem das espadas de duas mãos medievais, conhecidas por suas guardas mais longas, que protegiam as mãos dos cavaleiros e espadachins de ataques diretos. Menção bônus. Imu novamente muda o formato da sua glaive, impede o ataque com a Twinheim Grammar, usando uma extensão carregada de Maki para tornar o seu alcance e poder maior. Quarta arma, Stigma. No capítulo 1187, Imu apresenta mais uma lâmina letal, dessa vez combinada diretamente com seu poder de Maki /Omen /Aura demoníaca, para causar um dano direto no Loki, que é simplesmente colossal. Logo depois do soco que ele tomou do Luffy no último quadro do capítulo 1186, Imu sai voando, mas logo em seguida dispara mais brasas carregadas de Maki em direção a seus dois oponentes. Ele acaba acertando a capa do Luffy, que se livra dela mais tarde, mas também o centro das roupas de Loki, na altura do seu peito, marcando exatamente o ponto em que sua técnica fincaria seu oponente. É aí que ele recita as palavras: Espada demoníaca do rancor, Stigma. Nesse momento, a partir da sua glaive, é projetada uma enorme espada de duas mãos,
uma guarda ornamentada que lembra ainda melhor a Yoro, do Mihawk, porém não é uma cópia exata. Ela acaba perfurando completamente o Loki como um turbilhão de chamas das trevas. O termo estigma vem de uma combinação de kanjis que significa On-ma-ken, sendo On, rancor, Ma, demoníaco, maligno ou diabo, e Ken, espada. Essa expressão é original do Oda para descrever esse ataque de Mu, mas o termo Onma já é conhecido de jogos e ficção no geral, se referindo a espíritos malignos e rancorosos ou criaturas que acabam causando o mal para a humanidade. O detalhe fascinante dessa técnica é que quando o Imu parece mirar o seu alvo, o fogo entre seus dedos toma o formato de um sino, conhecido no Japão como Suzu. Até a onomatopeia reforça o som musical e relaxante do objeto, que disso não vai ter nada. O motivo é bem particular. No Japão, esse tipo de sino é associado a um som purificador e calmante, tanto que em diversos templos é possível ver esse sino marcando um lugar de harmonia e paz. Mas aqui, o sino está sendo usado quase como uma sátira. Imu tem referências budistas em seu nome. E sabemos também que Oda está constantemente brincando com a ideia de que os deuses do mundo, na verdade, são demônios. Portanto, novamente no ataque Estigma, ele é precedido de um sinal que era para ser de paz e vida, mas na verdade é de guerra e morte. Isso ainda remete a frases como os D são inimigos naturais de Deus, que o Rocinante falou no flashback do Law. Ou quando Roger convida Rayleigh a sua tripulação e diz que quer virar o mundo de cabeça para baixo. Será que então isso não significa tirar os demônios do topo e colocá-los de novo no submundo? Quinta arma, Vorro. No capítulo 1188, Imu tentou de novo acertar Luffy com a lâmina do rancor Stigma, mas sair do modo gênio garantiu que ele se esquivasse novamente. A partir daí, parece que Imu não quis mais brincar. Ele revelou a sua nova relíquia lendária, a Espada do Vazio, Vorro, que também dá nome ao capítulo 1188. É interessante notar que antes de evocar essa lâmina, ele, pela primeira vez, não simplesmente altera o formato da sua glaive. Na verdade, ele parece transformá-la em uma bola de fogo, a retorna para o Hagoromo, o círculo de poder de 16 olhos, para então extrair de lá diretamente o sabre que representa a lâmina do nada, do vazio, Vorro. Em japonês, é possível ler o kanji Kyomuken, sendo Kyomu relacionado ao nada, ao vazio. No entanto, também é possível ler essa expressão como Borro, significando tempestade. Isso parece se relacionar ao capítulo 1138, onde lemos o texto Harley representando os 3 mundos de One Piece. A primeira linha do segundo mundo pode ser interpretada como: havia um sopro dentro do nada. O motivo da palavra vazio nesse contexto ser lida como tempestade provavelmente é uma maneira de se conectar à palavra sopro, que é usada para descrever o segundo mundo no texto Harley. No japonês, a palavra ibuki é basicamente uma expressão de grande beleza, elegância e classe usada para significar sopro, mas sendo ainda mais específico, ela se refere ao sopro da vida. Logo, essa tempestade, que parece oculta na nomenclatura em japonês da espada de Imu, provavelmente está referenciando o texto Harley e a história do segundo mundo descrita nele. O design dessa espada também é muito interessante. Lembra os sabres da Idade Média, mas com essa guarda redonda também pode lembrar as rapieiras piratas que dominaram tantas embarcações durante a era das grandes navegações. Os padrões em onda na lâmina lembram o aço damasco, que forma essas belas marcações. Não podemos ignorar o fato de que ela lembra a Ace do Roger, além de também lembrar o sabre de Shebeck. Curiosamente, o nome da embarcação primária de Marshall D. Teach, ou será que devemos chamá-lo de Dave D. Teach? Outras habilidades que parecem emanar da espada é a capacidade de sugar a vitalidade ao seu redor, com árvores e plantas se esvaindo e esmaecendo pela sua mera presença.
Nesse capítulo, vemos Imu usar uma combinação de suas chamas de Maki direcionadas a encurralar Luffy, junto à sua tremenda capacidade física em um golpe devastador que atravessa o Capitão do Chapéu de Palha, o encharcando com seu próprio sangue. Só quero comentar rapidamente que muito do que eu peguei no japonês foi do Dawn and Dusk, então eu sempre recomendo esse canal, vou deixar na descrição, porque ele realmente faz um trabalho excelente como um tradutor nativo em japonês. Agora entraremos no hall de armas que Mu não nomeou propriamente, mas que também vieram do seu arsenal de relíquias lendárias. Tridente. Todo bom diabo costuma carregar um tridente, um dos símbolos máximos da figura no imaginário popular. No capítulo 1150, pouco tempo depois de tomar o corpo da Gunko, Princesa Shuri, Imu aparece com as suas asas negras, um rabo pontudo e principalmente um longo tridente. Mas o interessante é que não chegamos a ver ele em combate, porque logo em seguida, Dory o prende com seu punho, como se ele fosse o Vegeta Ozaru capturando Goku em Dragon Ball. E isso foi um péssimo movimento, porque logo em seguida, vemos Imu sacar mais uma de suas armas. Essa é menos óbvia, mas não menos letal. Livro Demoníaco de Imu. Invocado com o poder do Maki, esse livro negro com um pentagrama na sua capa parece ser uma das condições iniciais para o Dome Reverse, que então será usado contra os Capitães Gigantes mais pra frente neste capítulo. Mas ele parece ser uma etapa introdutória, porque é a partir dele que, após as palavras mágicas encantadas são ditas, duas novas armas são invocadas. A primeira é uma adaga com uma pequena guarda curva, um tipo de arma muito comum desde a antiguidade até os tempos modernos, com suas variações locais respectivas. É essa lâmina que Imu pega e crava no braço de Dory, o que parece iniciar as condições para o encantamento. A outra arma que vemos é uma pistola de 2 canos, que muito lembra as clássicas pistolas de pederneira, uma arma de fogo de cano curto que dependia da pólvora para ser utilizada e que atingiu o ápice da sua popularidade nos séculos 17 e 18, ainda no auge da Era das Grandes Navegações. A versão de Imu parece ornamentada, com detalhes e inscrições que carregam o peso da realeza do Rei do Mundo. No entanto, o seu uso não é menos brutal, sendo disparada e desmembrando a mão do Dory e do resto do seu braço em um só tiro. Ainda assim, existem mais lâminas que eu acredito que o Imu possa invocar para seu uso, mas que nesse exato momento não estão em sua posse. Entre diversas possibilidades, a mais nítida seria a Cerberus. Esse é o sabre do atual líder supremo dos Cavaleiros de Deus, Shamrock. Mas, como ele provavelmente também está sob o controle do Pacto das Profundezas, eu acredito que Imu possa a qualquer momento invocar sua arma para seu uso através dos poderes do Abismo, possivelmente usando o próprio Hagoromo como fonte. E essa arma é extremamente especial, justamente por ter sido fundida a uma Akuma no Mi Zoan ancestral mitológica, a fruta do cão modelo Cerberus. Cerberus é o guardião dos portões do inferno da mitologia grega, também conhecido como Tártaro. E, além dos mitos, ele também é popularmente conhecido por sua participação nos 12 Trabalhos de Hércules, uma das histórias da antiguidade que mais sobreviveu ao teste do tempo. E agora vamos para um campo mais especulativo, no entanto, que eu acredito que tem essas duas lâminas lendárias que devem ter se originado das relíquias de Imu. A primeira é a Griffon, a espada do Shanks. Sabemos que durante a sua adolescência, como vimos no flashback do arco de Elbaf, Shanks se infiltrou em Marijoa usando o seu nome Figarland. Lá, acabou fazendo o Pacto da Superfície, além de servir junto aos Cavaleiros de Deus como pupilo de Figarland Garlin, o seu pai, e também espelhando seu irmão gêmeo, Figarland Shamrock. Vendo como os quadros equipararam os irmãos, acredito que não é à toa que no início do arco de Elbaf, fomos apresentados a espada de Figarland Shamrock, além das suas características mitológicas. O grifo também é uma figura mitológica da Grécia Antiga, conhecido por ser um guardião de tesouros. Então, se ainda durante a juventude Shamrock foi presenteado por Imu com a espada Cerberus, faria muito sentido que nesse mesmo período, seu irmão gêmeo prodígio Shanks também tivesse conquistado a Griffon.
Além disso, no episódio do anime em que o Shanks derrota o Kid, vemos claramente que a sua espada emana uma aura de um grifo em seu ataque, algo original da adaptação do anime, portanto, que não é canon, mas que também pode ser uma espécie de dica secreta do limite dos poderes dessa espada lendária, que tudo indica veio diretamente do cofre de relíquias sagradas de Mu. Por último, Yoro do Mihawk. Além do seu nome, que se refere a trevas, algo que pode ser apenas uma referência à coloração, mas também à sua origem, vimos que em pelo menos 2 ataques diferentes da lâmina, com o poder do Maki, ele parecia reproduzir quase que perfeitamente o formato da Yoro. Vale lembrar também que quando Ymur performa um ataque Nêmesis no Loki, ele parece repetir uma posição que Mihawk também usa lutando contra o Luffy. Quase uma brincadeira que o Oda pode estar fazendo com o leitor, mas que já é tão antiga em relação aos capítulos atuais e a Guerra dos Melhores, que vai passar batido por 99% dos fãs. Mas não aqui. Por ser a principal espada do universo de One Piece atualmente, afinal, o seu mestre é o espadachim número 1, acredito que ela poderia no passado ser a joia da coroa das lâminas de Mu. Porém, de alguma maneira, se perdeu ou simplesmente acabou nas mãos do Mihawk. Esse seria o motivo de Mu não invocá-la diretamente e por isso precisar usar o poder do Maki ou da aura demoníaca para reproduzir seu efeito nos adversários, o que não a torna menos devastadora. Vale também comentar brevemente das capacidades físicas do Ymur. Ele já usou seu rabo pontiagudo para parar um golpe do Zoro, ainda quando estava possuindo o corpo da princesa Shuri. Deu um golpe que parecia ser o impacto de Maki que atingiu a cara do Brook, além da sua capacidade de transmutar até 2 canhões a partir de um pentagrama e do seu bastão, que já foi usado também na guerra. Dito isso, essas técnicas são mais obscuras e eu não consegui classificar elas de maneira perfeita. Por isso, não consideraria nenhuma delas nenhuma espécie de relíquia sagrada, como os outros exemplos citados nesse vídeo. Mas eu gostaria de saber de vocês. Existe mais alguma relíquia sagrada de Mu que está perdida pelo mundo de One Piece? Alguma espada lendária? Alguma lâmina única? Ou ele simplesmente ainda tem o controle de todas e pode usá-las a qualquer momento? Essa é a dúvida do momento. Esse foi o vídeo, nós somos os Chapéus de Palha, o meu nome é Derek, então se você puder, deixa o like, se inscrever e deixar um comentário, a gente vai ser eternamente grato. Então, é isso galera, e valeu! Pod Palha secreto. Galera, tá acabando a Copa do Mundo, última semana, mas tá maneiro. E, assim, com todo respeito, o Close, a partir de 2014, era o maior artilheiro das Copas. Grande atacante, máximo respeito. Mas quando ele superou o Ronaldo, primeiro que já deu aquela dor no coração, né, que foi no 7-1, e segundo que a gente não quer que o maior artilheiro das Copas seja um jogador do nível do Close. De novo, ótimo atacante, mas sendo Messi perfeito, ou até Mbappé, Kylian Mbappé. Aí, pô, aí faz sentido, né? Aí são jogadores top, top, top classe. Então, essa Copa tá sendo boa pra botar os pingos nos is. E aqui vamos acompanhando tudo, galera. Deixa aí o feedback, vocês estão achando dos vídeos recentes. Tamo junto, obrigado pelo apoio e valeu!